Fala, fiel, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aqui no nosso canal, né, pra gente estar reagindo junto. Agradeço vocês por estarem aqui mais uma vez aí, prestigiando aí nosso trabalho, né, dando audiência para os nossos vídeos aí. Peço vocês que deixem um like já para estar ajudando a gente, né? O like é muito importante. Também se inscreva no canal se você não quer perder nada do que acontece no Timão. Afinal, a gente está aqui para trazer pré-jogo, pós-jogo, debates quentes, né, os bastidores aí, principalmente, né, os bastidores do Corinthians que sempre estão aquecidos, é um time de muita pressão, um time de massa, então a gente está trazendo tudo que vocês precisam saber do gigante Corinthians, então não deixe de estar inscrito para não perder nada, tá bom? Vamos estar reagindo, vou soltar o vídeo aí, tá bom? E depois a gente volta com mais notícias aí do Coringão. Etapa da Fórmula E. Vamos mudar para a Supercopa? Vamos! Afinal, o Corinthians se prepara para essa decisão contra o Flamengo e o repórter Wagner Vieira pôde acompanhar um pouco do treino de hoje. E o Corinthians treinou na tarde desta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava, claro, em preparação para a grande final da Supercopa Rei, que será disputada domingo contra o Flamengo no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal, em Brasília. E na primeira parte da atividade, ela foi aberta para a imprensa e não contou com a presença de Memphis Depay e também do Mateuzinho, que estavam realizando os trabalhos internos. Mas o nosso cinegrafista Rafael Pinotti, ali no finzinho da atividade aberta para a imprensa, conseguiu captar essa imagem dos jogadores sentados à beira do gramado, Mateuzinho em pé e o Memphis Depay sentado. No mais, principais nomes como Rodrigo Garro e o Roberto Hugo Souza estiveram em campo. E uma novidade também foi o atacante Caio César, que chegou por empréstimo até o fim da temporada, jogador que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita. Por lá, desde o ano passado, foram 39 jogos com 6 assistências e 4 gols marcados. O novo reforço já está no BID, o boletim informativo diário da CBF está relacionado e vai para o jogo contra o Flamengo domingo no Mané Garrincha. E a sexta-feira foi boa parte dela sem energia aqui no CT Joaquim Grava, o que impediu a apresentação do Caio César, que estava prevista, ele que vai para o jogo contra o Flamengo no domingo. O técnico Dorival Júnior terá força máxima para a partida contra o Mengão e quem fica de fora é o zagueiro João Pedro Choca. O Timão havia acertado o empréstimo do jogador para o Torino da Itália, mas ele foi reprovado nos exames médicos e agora retorna ao Timão, que soltou nota dizendo que a liberação do atleta se deu em condições de jogo. O Corinthians tem mais uma atividade aqui no CT Joaquim Grava neste sábado pela manhã e depois à tarde viaja direto para Brasília, no Distrito Federal. Domingo, essa grande final contra o Flamengo, valendo o título da Supercopa Rei. Vamos conferir então as prováveis escalações do Flamengo e do Corinthians. Flamengo do Felipe Luiz, a prévia, tá? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, meio campo, Jorginho, Pulgar e Arrascaeta, e no ataque, Carrascal, Plata ou Cebolinha e Pedro. É isso, Berna? Faria alguma mudança? É isso, eu acho que pelo lado esquerdo o Plata não joga de jeito nenhum. Seria ali Cebolinha ou Samuel Lino. Cebolinha jogou bem, né, no fim de semana, não sei porque o... No meio de semana contra o São Paulo foi o melhor jogador do Flamengo, né? Tem a questão dos caras estarem ainda fora de ritmo e tal. Quando ele sai para a entrada do Samuel Lino, o Flamengo perde bastante. Mas o Plata definitivamente não jogaria pelo lado esquerdo, a não ser que haja um problema físico aí com o Cebolinha, com o Samuel Lino. O Plata, para mim, disputa a posição ali pelo lado direito com o Luiz Araújo e eu acho apenas que o Arrascaeta não tem condição de jogar os 90 minutos. Então, o Carrascal entraria centralizado da forma como entrou contra o São Paulo Futebol Clube. Também acredito que o Jorginho não vá começar a partida. Eu colocaria Pulgar, que cometeu uma falha bizonha, aliás, no jogo contra o São Paulo, né? No lance do segundo gol da equipe paulista, marcado pelo Danielzinho, com o Everton Araújo ao lado dele, não o Jorginho. Jorginho para entrar. E no sistema defensivo, acho que vai ser isso mesmo. O Corinthians do Dorival Júnior, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho ou Gabriel Paulista, titular na última partida, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Meio campo, Ranielli. E aí temos dúvidas. Qual será o quarteto, tirando o Ranielli, que eu acho que é titular? Carrídio ou André Luiz, Breno Bidon, Garro ou Matheus Pereira e a dupla de certo, né, quase 100% de chance, Memphis e Yuri. Algumas questões nesse meio campo do Corinthians, Berna. Eu, particularmente, penso que fica muito aberto se jogar Garro, Bidon e Carrídio. Eu concordo com você. Aconteceu contra o Bahia. Eu acho que o ideal seria fazer o seguinte. O meio de campo com uma formação parecida com o jogo contra o Velo Clube.
Claro, com os titulares em campo agora. Ranieri centralizado, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre o posicionamento do Ranieri no jogo contra o Bahia. André Luiz pela direita, Matheus Pereira pela esquerda, nesse losango, e o Bidon como vértice, né, atrás dos dois atacantes. No jogo contra o Bahia, o que aconteceu? O Ranieri fez o papel quase de um terceiro zagueiro, né, atuando mais pela esquerda, com o Gustavo Henrique mais centralizado e o Gabriel Paulista pelo lado direito. E aí o Corinthians é mestre em fazer aquelas inversões, né, de laterais para laterais, ou do próprio Ranieri para um lateral, no caso o Mateuzinho, e provou do próprio veneno no jogo contra o Bahia. O primeiro gol do Bahia é justamente uma inversão do Luciano Juba, lateral esquerdo, para o Gilberto, que dá a bola para o Jean Lucas finalizar e empatar aquele jogo para o tricolor da Boa Terra. Então, eu faria isso, eu não entraria definitivamente com esse meio de campo. Acho que ficaria muito aberto para enfrentar um time de muita qualidade, que é o Flamengo, independentemente da escalação, né? Eu não acredito, repito, que o Flamengo vai entrar com a Arrascaeta, para mim o melhor jogador do Brasil na temporada passada, e o Jorginho, né? O Jorginho teve uma atuação também ruim contra o São Paulo. O que pode fazer com que o Jorginho entre em campo é o fato de ele estar suspenso para o jogo contra o Internacional no meio de semana. Afinal de contas, ele foi expulso após a partida por reclamação com o árbitro Wilton Pereira Sampaio. Já deu para sentir alguma coisa do Gabriel Paulista ou para você é quase a mesma coisa que o André por enquanto? Por enquanto, isso. Acho que está abaixo do André Ramalho. Então, melhor ir de André e manter eu iria de André. Eu acho que na partida contra o Bahia, ele começou por causa da altura, da estatura. Ele tem 1,87 m, o André Ramalho tem 1,82 m. O William José é um jogador muito bom no jogo aéreo, né? Então, eu acho que o intuito do Dorival era neutralizar essa jogada. O William José não marcou nenhum gol de cabeça, o gol dele foi de pênalti. Mas eu acho que o objetivo ali era neutralizar essa jogada. Vejamos como vai ser contra o Flamengo, que deve ter o Pedro começando como centroavante. E ele pode ir com o André Ramalho ou com o Gustavo Henrique. Me parece que a fase do André Ramalho é melhor do que a do Gabriel Paulista, embora o Gabriel Paulista tenha, em algum momento, passado bem pelo futebol europeu. Dá para imaginar um Flamengo tomando conta ou criando as principais oportunidades e o Corinthians esperando. Eu acho que ou esse Flamengo de começo de temporada vai ser mais light? Eu acho que o Flamengo vai tentar exercer o protagonismo na partida, como foi no primeiro tempo contra o São Paulo. Precisa converter as oportunidades que cria, né? O gol que o Carrascal perdeu, após um belíssimo passe do Everton Cebolinha no primeiro tempo do jogo no Morumbi, não pode acontecer, né? É um time que vive aí com problemas de condições físicas dos seus atletas, logo precisa resolver o jogo o quanto antes. Porque no segundo tempo me parece claro que perde muito desempenho. Foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o São Paulo na última quarta-feira. Futebol pequenininho do Flamengo na segunda etapa, que possibilitou ao São Paulo a virada, né? Então eu acho que o Flamengo tem essa questão para resolver. Exercer o protagonismo na primeira etapa e tentar balançar as redes. Se isso não acontecer, eu vejo um Corinthians mais bem preparado fisicamente. Não estou falando que o time do Corinthians é melhor do que o do Flamengo, mas nesse momento eu vejo um Corinthians mais bem preparado fisicamente. Só citando o Paquetá, no Flamengo ideal da temporada, quem sai do time para a entrada dele hoje? Se a gente for pegar o time, vamos lá, na final da Libertadores, que não tinha o Ortiz e o Danilo, eu acho que sairia o Carrascal para a entrada do Paquetá. Então jogaria, o time da final... Do meio para frente. Do meio para frente, o time da final da Libertadores. Pulgar, Jorginho, Paquetá fazendo esse papel do meia canhoto pelo lado direito, Arrascaeta, Samuelino ou Cebolinha. Na final da Libertadores foi o Bruno Henrique, mas hoje é o Pedro, né? O Pedro estava machucado. Ele não abre mão da ponta esquerda. Não abre mão da ponta esquerda. Ele gosta de ter um jogador que ataque a linha de fundo, que abra o campo. E o papel do Paquetá vai ser muito parecido com o do Gerson, sob o comando do Felipe Luiz no Flamengo. Um meio-campista, melhor dizendo, canhoto, que vai receber a bola, ajudar na criação e abrir o corredor para a ultrapassagem do lateral, seja ele Varela ou Emerson Royal. Quem já está em Brasília para acompanhar a Supercopa do Brasil é o repórter Lucas Herrero, que esteve mais cedo no Mané Garrincha e nos traz os preparativos para essa decisão.
Tudo bem, meus amigos do Band Esportes? Falamos do palco da grande decisão desse domingo, Flamengo e Corinthians pela Supercopa Rei, no estádio Mané Garrincha, que tem capacidade para 72 mil pessoas e que espera ter mais de 70 mil nas arquibancadas. Nesse momento, o estádio passa pelos últimos ajustes, tanto com todos os adesivos da Supercopa Rei, nos bancos de reserva, aquela última arrumada no gramado e até mesmo nas arquibancadas. Algumas cadeiras foram retiradas para dividir a torcida do Flamengo da torcida do Corinthians. Tivemos acesso aos vestiários aqui do Mané Garrincha, com já os adesivos das duas equipes. A gente pode ver uma piscina generosa, bem grande, com mais 2 banheiras de gelo, tem uma sala de aquecimento com gramado sintético. Lembrando que o gramado do Mané Garrincha é natural e está em bom estado para o jogo de domingo. E também a área da concentração dos atletas, né? Onde o técnico Dorival Júnior e também o técnico Felipe Luiz, eles vão dar as últimas palavras, fazer a preleção dessa partida de domingo, que vai dar mais de 11 milhões de reais ao vencedor. Pelo menos 6.350.000 já estão garantidos pela CBF. O campeão vai levar mais $1 milhão pela Comebol. Vocês estão ouvindo e vendo um pouquinho de chuva, uma chuva mais fina. A previsão é que chova no domingo durante a partida, 80% de possibilidade de chuva. As duas equipes ainda não estão aqui na capital federal, chegam neste sábado no final da tarde, por volta das 5, 6 da tarde. Então, pela manhã no sábado, ainda fazem atividades em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí chegam, dormem por aqui e no domingo a bola rola, tá certo? Flamengo vai tentar o tetracampeonato da Supercopa Rei, o Corinthians em busca do bi. Quem apita é Rafael Rodrigo Klein. E a gente aguarda uma boa partida entre as duas maiores torcidas do Brasil, para quem sabe mais de 70 mil pessoas aqui no estádio Mané Garrincha. O confronto, por ser um duelo entre grandes times do futebol brasileiro, um clássico, como já teve São Paulo e Palmeiras, é isso que deixa mais sério essa competição, que é um jogo mais comemorativo, amistoso, do que de fato uma taça que o torcedor vai lembrar, mas que daqui 6 meses, dependendo do que o Corinthians e Flamengo fizerem do ano, não vai servir de nada. Como você disse, né, um troféu de início de temporada, né? O Brasil, ele tinha a Supercopa, o Corinthians ganhou do Flamengo, inclusive, a Supercopa. Foi a única vez, né? Lá em 1991, né, o craque Neto, inclusive, marcou o gol da vitória corintiana. Essa partida foi disputada no estádio do Morumbi. Corinthians como campeão brasileiro de 90, Flamengo como campeão da Copa do Brasil do mesmo ano. Por exemplo, vamos falar sobre como o Flamengo ganhou 3 vezes aí de 2020 para cá, sobre o aspecto rubro-negro, né? A visão do Flamengo como equipe, como estratégia para a temporada. Em 2022, o Flamengo perdeu a Supercopa em Cuiabá para o Atlético Mineiro. O que aconteceu ao final da temporada? Era o Atlético Mineiro ainda de Turco Mohamed que foi demitido na sequência. Nossa, você desenterrou, hein? Exatamente, ganhou nos pênaltis, aliás. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no final do ano. E ninguém lembra que o Galo ganhou. Exatamente. No ano passado, o Flamengo ganha do Botafogo, com certa facilidade até, em Belém. A temporada foi boa do Flamengo, foi espetacular. O Flamengo ganhou depois o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América, ou seja, não é um termômetro para o que vai acontecer ao longo da temporada. Eu acho, uma opinião só, tem que pensar diferente, está tudo certo. Que para o Flamengo, que tem pretensões, imagino eu, maiores na temporada do que o Corinthians, por exemplo, conquistar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que a partida contra o São Paulo na última quarta-feira era mais importante para o Flamengo, não necessariamente para o Corinthians. Cada equipe tem o seu contexto. Então, assim, eu vejo como uma partida, não diria comemorativa, porque tem um troféu, tal, o torcedor comemora ali o título, aquela coisa toda, mas não acredito que sirva como um termômetro pelo que está por vir na temporada. Tipo, o vencedor da Supercopa será necessariamente um clube com sucesso ao longo da temporada. A partida volta a ser disputada em Brasília. Essa é uma curiosidade, né? Em 2024 ela foi no Mineirão, 2023 em Brasília, o Flamengo perdeu para o Palmeiras e em 2025 esse jogo, como eu disse anteriormente, foi em Belém. É um belíssimo estádio esse, o Mané Garrincha, muito grande, estádio que mais custou dinheiro para a Copa do Mundo de 2014. Custou mais a obra do Mané Garrincha do que a do Maracanã, inclusive.
foi o estádio onde o Brasil perdeu para a Holanda, né, por 3-0 na decisão de terceiro e quarto lugares da Copa do Mundo, disputada aqui no país. Ok, não vale menos para o Flamengo pensando na sequência que o Flamengo pode conquistar coisas maiores. E com certeza, talvez essa seja uma das possibilidades do Corinthians levantar uma taça esse ano, porque já levantou 2 ano passado. O torcedor gostou da brincadeira e quer sentir esse gosto novamente. Mas talvez por o Flamengo ser mais favorito que o Corinthians, o torcedor do Corinthians vai ficar frustrado, mas já espera um Flamengo superior amanhã. Amanhã não, domingo. Não é um jogo equilibrado. Eu não sei, assim, eu até conversava. Porque hoje o torcedor do Flamengo, não estou falando de soberba, mas vê o Corinthians como não um coitado, mas tipo temos que ter paciência com o Corinthians. Se a gente quiser pisar no acelerador, a gente consegue. Isso não aconteceu com o São Paulo, mas na teoria é esse pensamento. Hoje o Flamengo é quase muito melhor que o Corinthians. Não, assim, se a gente for olhar para a estrutura do clube e também para o elenco, eu acho que o elenco faz muita diferença, né? O Flamengo, como eu disse, tem 2 jogadores bons por posição, diferentemente do Corinthians. O Corinthians tem 11 e 12. Tem um bom time titular o Corinthians, tem um belo time titular. O Breno Bidon eu acho um jogadoraço, inclusive. Mas se a gente for olhar todo o contexto, é óbvio que do Flamengo, se espera mais na temporada, assim, mas o contexto atual não pode ser ignorado, né? Eu até conversava ali fora na redação com o Lucas, né, nosso companheiro da produção, que é São Paulino, e ele estava ali desesperado na quarta-feira. Não, o Flamengo vai golear. Eu falei, calma, rapaz, calma. Trata-se de um clássico, a mobilização conta muito em um jogo desse tamanho. E o Flamengo teve 3 clássicos no início de temporada, Vasco da Gama ganhou, perdeu para o Fluminense, perdeu para o São Paulo. Vai ter mais um clássico. Então, a mobilização pode fazer a diferença nesse jogo. Repito, o Corinthians está mais bem preparado fisicamente e tem um time bom. A gente olha para esse time do Corinthians no papel aí e vê um belo time de futebol. Isso pode pressionar, não digo balançar o Felipe Luiz, não, isso também seria um absurdo. Sim. Mas isso pode pressionar o Felipe Luiz para jogar na próxima rodada do Brasileirão, por exemplo. Eu acho que pressionou menos, Berna, porque o Palmeiras só ficou no empate com o Galo. Acho que se o Palmeiras vencesse fora de casa na Arena MRV e o Flamengo perdeu como perdeu no Morumbi, as coisas estariam piores. Pode ser. O início de Campeonato Brasileiro tem muita coisa para acontecer, evidentemente. Os mesmos 3 pontos de agora são os mesmos 3 pontos da última rodada da competição. É claro que isso tem um problema. Agora, o que me chama mais atenção, o Flamengo pode perder o 3º jogo consecutivo. Então, isso é um quantos 2 jogos o Flamengo já perdeu consecutivo? Consecutivamente, com o Felipe Luiz não aconteceu. Então, pode a torcida, ou parte da torcida, aquela mais crítica, né? Aquela que parece que compra um vale-vitória quando vai ao estádio, né? Com o ingresso. Não, se não ganhar, não serve. Essa aí pode até pedir, esses absurdos aí de cabeça de técnico, essa coisa toda. O Flamengo hoje, na minha opinião, não tem como ter um técnico melhor do que o Felipe Luiz. Felipe Luiz ganhou tudo no ano passado. Renova o seu contrato até 2027. Uma estrutura de jogo muito importante, né? Implementando até um sistema e um estilo de futebol que vai de encontro, ou seja, contra o que pensa boa parte da torcida, que fala, não, o jogo de posição não funciona no Flamengo. Não, o Felipe Luiz tem essa plataforma como ideia, o jogo de posição, que não passa por jogadores estáticos no campo. Isso merece um programa. O dia que tiver, a gente fala muito sobre isso aí. Mas ele vai desmistificando algumas coisas. E fez um belíssimo trabalho no ano passado, né? Acho que o mais importante para o Flamengo, nesse momento, foi renovar o contrato do Felipe Luiz. Agora, é muito louco, porque ontem fez 2 meses que o Flamengo ganhou a Libertadores. Há pouco mais de um mês, o Flamengo estava na iminência de ser campeão mundial. Perdeu nos pênaltis para o Paris Saint-Germain, ou seja, espetacular. E aí agora algumas pessoas, alguns lunáticos, eu acho, acabam na torcida, me refiro aos torcedores,
pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Acho que isso, nesse momento, é bobagem. Vejamos adiante. Eu não acho que haja um dogma. Exista um dogma, né? O técnico que começa a temporada necessariamente tenha de ser o técnico que vai fechar a temporada. Não. Há momentos em que o trabalho acaba. Mas eu, nesse momento, sou contra questionar o trabalho do Felipe Luiz. Dito tudo isso, teremos pênaltis domingo em Brasília. Vamos falar do São Paulo. Fiel, então tá aí, esse foi o corte que a gente separou, né? Corte muito bacana, podemos acompanhar aí toda essa reportagem, né? Falando do Corinthians, trazendo aí tudo do mundo aí do Coringão, né? Time aí que nessa temporada de 2026 pretende terminar de forma ainda melhor, conseguiu a vaga aí para Libertadores, então pretende montar uma equipe aí competitiva, tem que montar uma equipe competitiva, né? Teve sondagens aí que não caíram muito bem, mas acredito que o reforço aí é questão de tempo, porque para time que vai realmente disputar uma Libertadores ali, ele precisa estar preparado, não pode chegar ali com um elenco abaixo dos demais, porque é uma competição muito difícil. A gente sabe que é uma competição muito difícil, mas o Corinthians, além de estar montando esse time aí, pode contar, obviamente, sempre com essa torcida apaixonada, uma torcida que lota os estádios, empurra o time aí de maneira absurda, e é o que talvez possa fazer diferença aí nessa temporada 2026, né? Corinthians que sofreu bastante na temporada passada com oscilações, mas mostrou ali na Copa do Brasil que é um time de chegada, né? Um time que quando se fala em mata-mata, jogo decisivo e quando a torcida vai e empurra o time, fica difícil de segurar, né? Mas é isso, rapaziada. O vídeo foi esse aí. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, já que vocês ficaram por aqui até o final. Não esquece de dar o like, tá? Para dar uma fortalecida aí pra gente. Também se inscreva no canal, mais uma vez eu repito. Vocês inscritos aqui, vocês não vão perder nada, né? Tudo que tá acontecendo aí no mundo do Coringão, vocês vão estar sabendo. E até um próximo vídeo aí, valeu!